O pneumologista Luís Rocha está esta manhã na SIC Notícias, é convidado desta edição do Opinião Pública. Muito bom dia. Nesta altura, as certezas são muito inferiores, aliás, e temos mais dúvidas do que outra coisa. Sem dúvida, existem muitas dúvidas, porque como foi bem ilustrativo na peça que mostraram, temos aqui dezenas de mutações, cerca de 30 a 50 mutações. Essas mutações permitem uma transmissibilidade, uma entrada nas células mais fácil e infectar. E a partir daí não sabemos, entretanto, se também foge à proteção das vacinas. E, portanto, estas todas as incertezas surgem-nos para a frente, mas podemos ter uma certeza absoluta, é que já sabemos fazer sequenciação relativamente a estes vírus. Isto foi um aspecto positivo desta pandemia e, dessa forma, rapidamente teremos a informação a curto prazo e também rapidamente podemos ter, com estas novas tecnologias em termos de vacinas, podemos ter a adaptação da vacina a uma mutação que, se fugir à proteção da vacina e tiver aqui um impacto grande em termos de doença, podemos ter aqui rapidamente uma resposta. O que o doutor está a dizer é que não regredimos propriamente 1 ano e meio a 2 anos. Não, sem dúvida, ou seja, nós temos uma aprendizagem de todo este tempo e com esta sequenciação que conseguimos do vírus ir rapidamente, coisa que não tínhamos há 2, 3 anos, não tínhamos antes da pandemia, nós não conseguíamos fazer esta sequenciação de vírus tão rápida e ter uma noção do que é que se está a passar connosco, ou seja, e isso em termos laboratoriais foi um avanço excelente e dessa forma, com essa identificação, rapidamente adaptamos e com esta mRNA mensageira que temos relativamente às vacinas, rapidamente adaptamos tudo isto. Mas há aqui uma mensagem importante, nós precisamos a nível global vacinar a população, porque se assim não acontecer, vamos assistir a isto gradualmente, ou seja, em países com uma taxa de vacinação inferior, que estamos a assistir relativamente ao continente africano, se globalmente não conseguimos vacinar, vamos assistir a mais mutações. Ou seja, tudo isto vem chamar-nos a atenção para aquilo a que tem sido chamada a assimetria na vacinação mundial. Sem dúvida, temos uma assimetria, discute-se agora muito a vacinação das crianças, sem dúvida, sou a favor, ou seja, esta questão já discutida dos 5 a 11, acima de tudo existe aqui a chamada proteção relativamente a outros, aos mais vulneráveis, mas nós devíamos refletir como países mais desenvolvidos, ou seja, relativamente ao que se passa com países mais pobres, na vacinação de estes grupos, porque senão assistimos a esta incógnita, esta questão de fronteiras e esta questão de viagens, esta questão de rapidamente estamos noutro ponto do globo e teremos o que estamos a assistir. Mas podemos dizer que se a África Austral já tivesse índices de vacinação idênticos aos da Europa, esta variante não teria surgido? Com toda a certeza não teria surgido, porque estamos a assistir aqui a uma replicação de vírus e quanto mais replicação, e na ordem dos milhões, ou seja, assistimos a mutações dos seus genes, ou seja, esta mutação faz com que o vírus fuja ao controle natural relativamente à imunidade. E, portanto, com toda a certeza não assistiríamos a esta situação. E, acima de tudo, a honestidade relativamente a estes países, ou seja, que identificam, coisa que não aconteceu no passado, no início da pandemia, identificam o vírus, comunicam à comunidade científica em termos globais e depois sofrem estas sanções económicas. Existe aqui também um pouco uma injustiça relativamente ao que se passou. Mas o doutor acha que os voos com esta lista de países não deveriam ter sido suspensos? Acima de tudo, identificar, ou seja, as medidas são cautelosas relativamente à identificação, à testagem e à sequenciação do vírus e saber que estamos perante uma nova variante. De uma forma transitória, posso concordar relativamente a este cancelamento e esta tentativa de identificação destas pessoas. Mas, acima de tudo, ou seja, há aqui que ter a colaboração científica a nível global e, como disse inicialmente, ou seja, há que reforçar a vacina nestes países, que, acima de tudo, é o que está em falta neste momento. Amanhã Portugal entra numa nova fase, voltamos à situação, a uma situação de calamidade. São medidas que foram tomadas não por causa desta variante, mas pela quinta vaga da pandemia. Do seu ponto de vista, as medidas deviam ser mais apertadas por causa da situação em que nos encontramos ou são suficientes? As medidas estão adequadas, nós não estamos a falar acima de tudo desta nova variante, o Omicron, mas estamos a falar relativamente aos números crescentes que temos assistido com as infecções.
Sabemos que temos um êxito relativamente à questão da vacinação, o impacto nos serviços de saúde é menor, embora esteja em crescendo, e acima de tudo a acumulação aqui com a questão de outras infecções virais, nomeadamente a gripe. E portanto há aqui que estas medidas são adequadas e se calhar para o futuro relativamente a situações mais complexas com a gripe, poderemos eventualmente replicar um pouco isto. Portanto, são medidas adequadas, ajustadas, e acima de tudo o comportamento individual, ou seja, nós vamos assistir a alguma época festiva, tivemos a aprendizagem também do ano anterior, temos aqui uma situação que podemos ter reflexo nas 2 semanas seguintes e portanto é aqui uma salvaguarda relativamente a todos estes tempos e eu acho que estão adequadas e a população com toda a certeza vai cumprir estas regras e de todo não são desajustadas e acima de tudo manter tudo que é economia, ou seja, a economia é importante aqui em tudo isto, porque funciona dentro destes limites e penso que estamos perfeitamente ajustados com estas regras. Já voltamos a conversar. Muito obrigado, Vítor, por ter ligado. Voltamos à conversa com o pneumologista Luís Rocha. Para a ciência, o aparecimento de uma nova variante é uma surpresa ou, de algum modo, era uma coisa que se poderia esperar? Sim, perfeitamente expectável esta variante e novas variantes que possam surgir. Nós já acontece isso relativamente à gripe. Todos os anos temos uma vacina nova para a gripe. Porquê? Porque há uma vigilância epidemiológica relativamente aos vírus que vão sofrendo uma mutação e há uma adaptação dessa vacina para cada época sazonal, para cada época em que é preciso inocular para a gripe. Portanto, era expectável relativamente a uma situação destas global. O vírus adapta-se com essas replicações, vai sofrendo mutações e, portanto, aqui o grande problema é se ele foge a esta proteção relativamente à imunidade individual. Então faz sentido, Soutor, a questão que alguns participantes colocaram, que é perguntar se perante esse grau de expectabilidade, porque é que houve todo um dispositivo que começou a ser desmantelado. Sim, faz algum sentido não nos termos preparado, ou seja, não manter os centros de vacinação relativamente a esta época da gripe e, simultaneamente, o que assistimos relativamente à vacinação também para o SARS-CoV. Mas eu queria falar ainda um pouco atrás relativamente à questão os defensores da não vacinação e relativamente a questões experimentais. Não. Esta tecnologia, relativamente ao RNA mensageiro, é uma tecnologia que existe já para outras doenças já há dezenas de anos. Está perfeitamente adequada, teve um desenvolvimento capaz e apenas foi fazer um drift para uma situação deste tipo e adequada. Assim como podemos assistir a essas mutações que no futuro podem adequar a vacina rapidamente e é uma grande evolução. Eu relembro que a humanidade e relativamente à sobrevida que temos hoje em dia, assistimos a milhares de pessoas que conseguem ultrapassar os 100 anos, deve-se a 2 grandes fatores no nosso desenvolvimento. Em primeiro lugar, as vacinas, e depois os antibióticos usados adequadamente. Portanto, nós devemos isso e, acima de tudo, a quem defende a não vacinação e as crianças. Nós temos um excelente plano nacional de vacinação. Em termos globais, somos dos países que melhor temos relativamente a esta questão das vacinas. E podemos assistir às nossas crianças que estão bastante bem protegidas. E aquelas crianças, muitas vezes, que não estão vacinadas e que têm os pais a assistir a situações em não vacinar os seus filhos, eles têm que pensar que estão a beneficiar da imunidade do grupo das outras crianças. Ou seja, porque se estas crianças estivessem sozinhas, num conjunto, relativamente a crianças não vacinadas, a surgir um surto de sarampo, íamos ter grandes problemas relativamente a algumas dessas crianças que poderiam sofrer com isso. Portanto, a questão da vacinação é fundamental, é defensável, a comunidade científica é coerente relativamente a isto e, portanto, quanto a isso, não existe dúvidas e, como foi dito por uma telespectadora, existe aqui, acima de tudo, o impacto que teve relativamente à vacinação, na mortalidade, nos serviços de saúde, na assistência que é necessária fazer para os doentes que não são, que não são Covid. Nós continuamos a ter problemas cardiovasculares, continuamos a ter que assistir os nossos doentes oncológicos, continuamos a atender serviços de urgência. E se tivermos um impacto grande nos serviços de saúde, todos sabemos que essas prioridades poderão estar para trás e, portanto, assistimos a situações
com atrasos nas cirurgias, nas consultas, nos exames complementares, nos rastreios, que é fundamental. Nós vamos assistir e estamos a assistir nos serviços de saúde futuramente a situações de doenças avançadas, porque os rastreios não foram feitos, os doentes vão aparecer numa fase mais avançada da sua doença, com prognósticos e com hipóteses de sobrevivência inferiores, porque estão num estadio mais adiantado da doença e, portanto, este impacto vai surgir com toda a certeza se temos uma grande atenção virada só para esta vertente infecciosa. Dr. Luís Rocha, muito obrigado, muito bom dia.